Bom, boa noite a todos. Sou o Lucas, como vocês já me conhecem, né? Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre radioatividade. E como radioatividade é um assunto curtinho, vocês também vão ter uma aula com o Henrique sobre propriedades coligativas. Tanto radioatividade quanto propriedades coligativas são assuntos que eles iniciam e terminam com eles mesmos. O que eu quero dizer? Radioatividade é um assunto que a gente vai começar o conceito nessa aula e a gente vai terminar o conceito nessa aula. A gente não depende de estequiometria, eletroquímica, essas coisas. Radioatividade é um assunto que fecha por si só. E propriedade coligativa, de certo modo, também. Então, esses dois assuntos eles foram escolhidos para serem dados ao final, antes da gente entrar na química orgânica. Então, na aula de hoje, vocês vão ter radioatividade comigo, vão ter essa parte de propriedades coligativas com o Henrique. Vocês entram de férias, finalmente, né, para vocês descansarem um pouco. E aí, na hora que a gente voltar, a gente vai falar sobre química orgânica, um assunto bem importante para o Enem. Então, vamos lá sobre radioatividade. Primeiro, eu trago para vocês um histórico da radioatividade. A radioatividade tem seu início datado em 1896, quando Henri Becquerel ele descobriu a impressão em papéis fotográficos por sais de urânio. Então, o Becquerel ele tinha ali um cantinho da bagunça na sua casa, que ele trabalhava com muita coisa, era um cientista, e ele viu essa impressão, primeiro de alguns objetos, depois da mão de sua esposa, em papéis fotográficos por sais de urânio. E devido a isso, ele é considerado o pai da radioatividade. Um ano depois, o casal Curie, Marie e Pierre Curie, descobriram o polônio como elemento radioativo e, posteriormente, descobriram um outro elemento que eles nomearam de rádio. Marie e Pierre Curie tiveram uma contribuição enorme para essa parte da radioatividade. Tanto foram ganhadores de prêmio Nobel, né, de física, a Marie também ganhou um prêmio Nobel de medicina. E assim, o trabalho que eles fizeram foi impressionante para a história da humanidade. A Marie, a gente fala que ela deu a vida dela para a gente saber o que a gente sabe hoje, porque ela morreu de leucemia, fruto do seu trabalho com os elementos radioativos. Um ano depois, em 1898, Rutherford descobre algumas partículas radioativas por meio de um experimento que a gente vai ver logo adiante. E aí, a partir disso, a gente teve o pontapé inicial para a aplicação da radioatividade. Então, os elementos radioativos eles podem ser utilizados para muita coisa. Hoje em dia, a gente utiliza eles em máquinas de raio-x, exames como tomografia, e outros exames de imagem, que são importantíssimos para a medicina, é um avanço muito grande. A gente utiliza, por exemplo, em usinas nucleares, que dá uma geração de energia muito grande, enfim. A radioatividade ela foi uma descoberta importante para a humanidade e que trouxe muitos benefícios. Mas, como o ser humano sempre gosta de colocar seu dedinho podre nas coisas, em 1945 a gente teve uma expressão, a gente teve uma demonstração de um lado negativo do uso da radioatividade, que foi a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, demonstrando que esse tipo de energia, essa fonte, poderia ser utilizada para destruição, como foi aqui o caso, que matou muitas pessoas e trouxe consequências devastadoras, assim, praticamente por nada, né, para demonstração de poder militar. Em 1986, a gente teve um grave acidente, que foi o acidente nuclear da usina de Chernobyl, que também para a humanidade, assim, foi uma coisa marcante. E como o Brasil está sempre aí, quando quando a gente vai tratar de desgraça, né? Em 1987, o acidente em Goiânia com o Césio 137 causou também consequências devastadoras. Então aqui eu trago para vocês o Becquerel, né, que é considerado o pai da radioatividade, e o casal Curie, Madame Curie e Pierre Curie, importantíssimos para o desenvolvimento do tema. E o experimento de Rutherford. Como que foi esse experimento de Rutherford? Bom, Rutherford ele colocou uma amostra radioativa e aqui ele colocou um bloco de chumbo para isolar essa radiação, ou seja, essa radiação ela só conseguia sair por essa fresta.
Na saída dessa fresta, ele colocou placas eletricamente carregadas, ou seja, ele criou um campo aqui elétrico por meio de placas negativas e placas positivamente carregadas. E ele viu que tinha dois tipos de partículas. Uma que se desviava por um lado e outra para o outro. A primeira partícula ele chamou de partícula alfa. E ele concluiu que essa partícula deveria ter carga positiva, visto que ela desviava para o lado da carga negativa, ou seja, ela era atraída por essa placa. Já a partícula que se desviava para o lado da carga positiva era a partícula beta, que ele supôs ter uma carga negativa. Ele supôs e a gente vai ver que ele acertou. Além disso, como a partícula alfa ela tinha um desvio menor do que a partícula beta, a gente concluía que a massa da partícula alfa é maior que a da partícula beta, porque pelo princípio da inércia, uma massa maior é mais difícil de você tirar da sua trajetória, o desvio é menor. Então isso foi o que Rutherford descobriu. Ele descobriu partícula alfa, descobriu partícula beta, e aí em 1900, Paul Willard descobriu uma radiação sem carga, ou seja, que a hora que passava pelo campo elétrico não sofria desvios, que seria a radiação gama, que a gente vê aqui no centro. Aqui eu trouxe para vocês uma foto da usina de Chernobyl, né, o desastre que aconteceu. Teve que ter a evacuação da cidade, né, porque essa fonte de radiação aí aberta pode causar graves consequências, doenças, até levar à morte. E por isso a cidade tem que estar evacuada num raio determinado de segurança para as pessoas. Para quem se interessa, o ano passado foi lançada essa série, Chernobyl, né, na HBO Go, que conta pra gente a história do que aconteceu. Porque, assim, aconteceu a explosão do reator da usina na Ucrânia. As autoridades tentaram negar que isso estava acontecendo e esconder o problema. Por mais que muitas pessoas tentaram avisar da gravidade desse problema. Mais uma hora, a nuvem de radioatividade chegou até a Europa. E aí não teve mais como eles esconderem. Então, assim, o desastre da usina nuclear da Ucrânia, lá de Chernobyl, é a história de uma das piores catástrofes provocadas pelo homem, porque devido ao fato deles esconderem, deles omitirem esse problema, e eles fizeram isso porque estavam num contexto de Guerra Fria, de querer mostrar poder, mas não justifica, causou uma das maiores tragédias da humanidade. E como eu falei para vocês, Goiânia, né, Brasil, também teve logo no ano seguinte um acidente que também foi gravíssimo. O que aconteceu? Tinha uma clínica abandonada e lá dois catadores de sucata encontraram uma máquina de raio-x. Essa máquina super pesada, que estava lá abandonada, foi levada para o ferro velho. Lá eles martelaram ela, quebraram, separaram os pedaços. E nessa destruição eles encontraram o núcleo da máquina, que é composto por um elemento radioativo que a gente chama de césio. Esse elemento ele tem uma característica, ele é brilhante. Então, na hora que eles viram esse elemento, que é um pó azul brilhante, eles levaram isso para casa, deram para a filha, aí passa no corpo, olha, eu tô brilhando no escuro, mostra pro vizinho, vai passando, até que depois de um tempo, as pessoas começaram a ter sintomas, né, dessa contaminação por elemento radioativo, começaram a dar entrada no hospital, foi se investigando, vigilância epidemiológica, foi seguindo os rastros, descobriu. E aí a gente tem aqui essa manchete, do Correio Brasiliense. Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias, ou seja, demorou 16 dias para isso ser descoberto. E enquanto isso não foi descoberto, eram as pessoas passando o pó, mostrando para outras pessoas, e toca daqui, toca dali, vai dormir com pó no corpo e tudo mais. O que levou a essas cenas aqui, ó, parece cena de filme. Os pertences das pessoas tendo que ser colocados em latões de chumbo, sendo enterrados com concreto. O corpo das pessoas que morreram tendo que ser enterrados em blocos de concreto para conter a emissão de radiação. Ou seja, foi uma catástrofe para o Brasil. Uma chaga na história do Brasil, isso.
Para quem gostou do tema também, como eu indiquei Chernobyl, aqui para o caso do Césio, a gente tem esse documentário que chama O Brilho da Morte, 30 anos do Césio 137. Tem no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha, assistam lá. Bom, feito esse preâmbulo inicial do que é sobre a radioatividade em si, o que é radioatividade? A radioatividade é um fenômeno nuclear, ou seja, ela acontece no núcleo, no qual um composto ou um elemento instável tende a se transformar em estável por meio da emissão de partículas ou ondas. E isso é o que a gente chama de decaimento radioativo. Então aqui a gente tem um composto ou um elemento, ele emite uma partícula, essa emissão a gente chama de decaimento radioativo, e com isso ele adquire a sua estabilidade. Isso é radioatividade. Quais são essas partículas que podem ser emitidas? Ou partículas ou ondas, como a gente falou. Elas são a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama, ou radiação alfa, radiação beta e radiação gama. A radiação alfa, ela tem esse aspecto aqui, ó. Ela é duas cargas positivas, dois prótons e dois nêutrons, de modo que seu número de massa seja igual a 4 e seu número atômico seja igual a 2, e sua carga seja mais 2. A gente fala que a partícula alfa, por ter essa conformação, número de massa 4 e número de massa igual a 2, ela é semelhante ao núcleo do elemento hélio, semelhante ao hélio. A partícula beta, por sua vez, ela não tem número de massa e tem essa carga aqui menos 1, que seria esse aspecto que a gente chama de semelhante ao elétron. Por fim, a emissão gama, a radiação gama, ela é uma onda, ela não é uma partícula, é uma onda eletromagnética e, portanto, não tem carga e não tem massa. Então, ela tem essa representação, 0, 0. Além disso, pode ser emitido durante o decaimento radioativo prótons e nêutrons, embora não seja muito comum, mas pode acontecer. Então, emitir um próton que tem essa conformação, número de massa igual a 1, número atômico igual a 1, e nêutron que tem número atômico igual a 1, tem número de massa igual a 1, mas não tem número atômico, por isso a gente colocou 0. Essas partículas, elas têm poder de penetração diferente. Por exemplo, a radiação alfa, ela consegue atravessar uma folha de papel. Ela é barrada por uma folha de papel alumínio, uma roupa fina. Já a partícula beta, ela consegue atravessar essa folha de papel e ela só é barrada por um metal, uma madeira densa ou uma roupa grossa. Por sua vez, a radiação gama consegue atravessar essas duas barreiras e só é barrada por uma parede de chumbo ou de concreto. Esse poder de radiação diferente, esse poder de penetração diferente das radiações fazem com que elas tenham aplicabilidades diferentes. Bom, conhecendo as partículas alfa, beta e a onda eletromagnética gama, radiação gama, a gente consegue entender as leis da radioatividade. Eu coloquei elas aqui pra gente, mas vocês não precisam se preocupar em decorar elas. Vocês vão ver que, se vocês saberem as partículas, vocês sabem aplicar essa lei. Então, vamos lá. Primeira lei da radioatividade é sobre a emissão alfa. Quando um elemento radioativo, quando um radionuclídeo emite uma partícula alfa, seu número de massa diminui 4 unidades e seu número atômico diminui 2 unidades. Vejam aqui, por exemplo, gente, a gente tem o urânio. Se ele tinha número atômico 238 e emitiu uma partícula alfa, vocês concordam que seu número de massa, era 238 e ele emitiu uma partícula alfa? Vocês não concordam que o elemento que for formado vai ter que ser o número de massa do urânio menos 4? Então, 238 menos 4 não é 234? Para respeitar essa proporção. E como a partícula alfa tem número atômico igual a 2, se o número atômico do urânio era 92, a gente diminui 2 unidades, vai dar 90. Então, aqui eu coloquei de forma genérica para vocês. É uma partícula qualquer, com número de massa A e número atômico Z. A hora que ela emite uma partícula alfa, que é 4, 2, vai gerar um elemento A menos 4, Z menos 2. Mais uma vez, não precisa decorar. Se você sabe o que é uma partícula alfa, sabe que ela tem 2 prótons, 2 nêutrons, que ela é semelhante ao núcleo de hélio, vocês vão saber aplicar essa lei.
assim como vocês vão saber aplicar a segunda lei da radioatividade, que é sobre a emissão beta. Quando um elemento radioativo, quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, seu número de massa permanece constante, porque a partícula beta não tem massa, e seu número atômico aumenta de uma unidade, porque ela é um elétron. Então veja, aqui a gente tem o bismuto, 214. Se eu emitir uma beta, que não tem número de massa, o número de massa continua aqui 214 no polônio. Mas o número atômico, 83, ele vai emitir aqui um elétron. Quanto que a gente vai ter que ter no polônio para ter essa proporção respeitada? Tem que ser 84, porque 84 menos 1 vai dar 83. Então, essa daqui é a forma gráfica da segunda lei da radioatividade, que diz que, quando um elemento qualquer radioativo emite uma partícula beta, seu número de massa permanece constante, porque beta não tem massa, não tem número de massa, e seu número atômico aumenta de uma unidade. A radiação gama, por sua vez, pessoal, ela é onda eletromagnética, ou seja, ela não vai alterar o elemento. Mas a sua emissão é o que muitas vezes traz estabilidade para o núcleo. Então veja, aqui a gente tem o Césio 137, ó. Ele emitiu a partícula beta, se transformou no bário. Ele tá estável? Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui no exemplo, ele não está estável ainda. Então, esse bário vai emitir uma radiação gama, e essa radiação gama emitida vai trazer a estabilidade para o bário. Mas veja que, como ela não tem massa, não tem número atômico, ela não alterou as características do bário. Ele continua sendo o bário 137, com o número atômico igual a 56. Bom, além disso, eu trouxe aqui para vocês um exemplo da aplicabilidade dessas leis da radioatividade. Às vezes, algum exercício vai trazer para vocês essa conformaçãozinha aqui, ó. Ele traz um elemento, fala que emitiu partícula alfa, que emitiu partícula beta, que gerou o elemento tal. Dá as características e pergunta quantas partículas alfa, quantas partículas beta foi emitida. Aí, gente, é uma coisa mais matemática, ó. Se eu tenho y partículas alfas vezes 4 mais x vezes 0 mais 210, tudo isso somado tem que dar 226. A hora que a gente resolve essa continha aqui, x vezes 0 vai dar 0, 210 passa para lá, menos, vai ficar 226 menos 210, 16, 4y igual a 16, y igual a 4. E quando eu faço y vezes 2, ou seja, 4 vezes 2, mais x vezes menos 1, mais 84, tem que dar 88. A hora que eu resolvo, o x também vai dar 4. Em suma, se você souber o que é a partícula alfa, o que é a partícula beta e o que é a onda gama, quais são as características dela, que está aqui para vocês, ó, número de massa, número atômico, qual que é a carga e tudo mais, vocês conseguem aplicar a primeira lei com facilidade, a segunda lei com facilidade, independente se elas estiverem separadas ou se elas estiverem juntas. Por fim, só para relembrar, a radiação gama, ela não altera o elemento, mas muitas vezes ela traz a estabilidade para esse elemento. Bom, sabendo que, como eu disse para vocês, desculpa, aqueles desastres que aconteceram em Chernobyl, Goiânia, tiveram que ter uma atenção, porque a radiação ela tem um efeito ruim, um efeito biológico ruim para o nosso corpo, porque elas são ditas radiações ionizantes. O que acontece? Essas partículas alfa e beta e os raios gama, ao atravessarem o nosso corpo, atravessarem as coisas, eles têm a propriedade de arrancar elétron das moléculas que ele encontra no caminho, ou seja, de ionizar essas moléculas e gerar íons. Essa ionização, essa geração de íons, pode conduzir a reações químicas anormais que não aconteceriam normalmente e levar à destruição ou alteração das funções da célula. Veja, se essa reação, se essa destruição acontece no material genético, ou seja, se essa partícula passa pelo DNA, arranca lá os elétrons, faz uma mudança, causa uma destruição,
isso pode levar ao aparecimento de câncer. Esse é o princípio da origem do câncer. A destruição ali do DNA, por parte da radiação, né? A destruição ali de partes do DNA. Nesse sentido, quanto maior o poder de penetração de uma radiação, maior é o perigo. Veja aqui, ó, que a radiação alfa, ela é barrada por uma folha de papel, ou seja, no nosso corpo quase não vai ter problema. Mas uma radiação gama, que por sua vez consegue atravessar até madeira densa e tudo mais, a hora que ela chegar no nosso corpo, desculpa, vai causar essa ionização e vai levar a danos, né? Pode ser danos cerebrais, danos nos olhos, danos na boca, intestino. Se a mulher estiver grávida, pode ser um dano para o bebê. Se essa radiação atingir ovário ou testículo de homem, pode modificar óvulos e espermatozoides e com isso gerar descendentes com algum tipo de deficiência. Enfim, pode causar inúmeros danos biológicos. Ok. Então, eu disse para vocês as características da radiação, e agora a gente vai ver algumas partes, a gente vai ver alguns conceitos físico-químicos. Primeiro, o conceito físico, que é o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida, ele é o tempo necessário para que metade da quantidade de um material radioativo presente em uma amostra sofra decaimento. Ou seja, eu tenho uma amostra inicial. Quando metade dessa amostra sofreu seu decaimento radioativo, ou seja, liberar sua radiação, a gente tem o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo necessário, que é representado T1/2, é o tempo necessário para que metade da amostra sofra decaimento radioativo. Também é chamado de período de semidesintegração. Pessoal, o tempo de meia-vida, ele não depende da quantidade inicial da substância e nem de fatores como pressão, temperatura, fatores ambientais e tudo mais. O tempo de meia-vida, ele é uma característica do elemento. Então, o elemento tem um tempo de meia-vida X. Carbono 14 na natureza tem tempo de meia-vida 5.730 anos. É o tempo do carbono, certo? Então, isso é conhecido e a gente consegue, por meio disso, fazer cálculos e aplicações, como eu falei do carbono 14, que vocês vão ver na lista de exercício. Então, ó, quando a gente faz o gráfico desse tempo de meia-vida, a gente vai ver que o tempo, à medida que o tempo passa, a gente vai tendo uma função exponencial. Então, ó, a gente tem 100% ali da amostra. A hora que cai para 50%, a gente teve o primeiro tempo de meia-vida. Veja que isso pode ser dias, como por exemplo do iodo. O iodo leva 8 dias para cair para metade, ou pode ser anos, como por exemplo o urânio, que leva 4,5 bilhões, 4 bilhões e meio de anos para fazer esse decaimento para metade. A hora que cair para metade de novo, ou seja, a hora que cair para 25%, tem que ser o mesmo período. Então, de 8 para 16, de 4,5 para 9 bilhões de anos, certo? E aqui eu trouxe mais uma vez a série lá, ó. Massa inicial, massa sobre 2, depois massa sobre 4, depois massa sobre 8. E a formulinha para vocês, que é a massa final que o exercício me der é igual à massa inicial sobre 2 elevado a n, sendo que n é o número de tempos de meia-vida. Então, veja, se aqui aconteceu uma meia-vida, outra meia-vida, duas. Vamos supor que aqui a massa que a gente encontrou é 100. Qual que seria a massa inicial? Então, 100 sobre... qual que seria a massa final, quer dizer? Qual que seria a massa inicial? A gente coloca aqui, ó, 100 é igual a massa inicial sobre 2 elevado a 2, que é 4. Então, vai dar 400. Porque 100 vezes 4, 400. Vamos ver se bate? 400. Para cair para metade, 200. Para cair para metade, 100. A hora que caiu duas vezes para metade, chegou a 100. Então, é isso mesmo. Essa formulinha eu coloquei para vocês, mas não precisa decorar. Vocês conseguem fazer desse jeitinho aqui, ó, colocando setinha na frente e indo dividido por 2. Então, se você tem lá, sei lá, 600,
por 2, 300, por 2, 150, por 2, 75, e assim vai. Agora eu vou falar para vocês de 3 fenômenos. A transmutação nuclear, a fusão nuclear e a fissão nuclear. São 3 fenômenos químicos que podem acontecer com elementos radioativos. Primeiro, transmutação. A transmutação é a transformação de um elemento químico em outro. Ela pode ser natural, ou seja, espontânea, acontece na natureza, que é o que compõe as chamadas séries radioativas. Então, aqui a gente tem um urânio, né? Por exemplo, que se transforma num chumbo, um nuclídeo pi, que é um elemento radioativo pi, gerando um nuclídeo filho estável. Isso são as séries radioativas. Para ele chegar até o chumbo, ele passa por inúmeros outros elementos, como vocês podem ver. Esse conjunto a gente chama de série radioativa. Ou pode ser artificial essa transmutação, quando a gente pega um elemento, bombardeia o seu núcleo com uma partícula e gera outro elemento. Então aqui a gente tem lá o berílio, bombardeou com partícula alfa e gerou carbono mais um nêutron. Veja aqui, ó, 9 mais 4 vai dar 13, 12 mais 1 vai dar 13, tá batendo. 4 mais 2 vai dar 6, 6 mais 0 dá 6, também bate. Então, esse daqui é a transmutação nuclear artificial. Na literatura, e o Tito e Canto também usa isso, transmutação nuclear diz respeito ao fenômeno artificial. Enquanto que a transmutação nuclear natural, eles chamam de séries radioativas. Então, se vocês verem transmutação nuclear como sinônimo desse bombardeamento, saibam que tá correto também. Ok? Por fim, a gente tem 2 elementos, fissão e fusão nuclear. A fissão, ela é a quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Então, aqui a gente tem um núcleo de urânio. Se eu chocar um nêutron nele, esse núcleo grande ele pode quebrar em núcleos menores e liberar energia. Além dessa liberação de energia, ele libera outros nêutrons que pode colidir em outros núcleos e liberar mais energia, mais nêutrons que vai bater em outros núcleos, e aí vai acontecer o que a gente chama de reação em cadeia, ou seja, essa fissão nuclear, essa quebra de núcleo, libera uma grande quantidade de energia. Essa grande quantidade de energia, ela é utilizada em usinas nucleares, que aí a energia liberada é utilizada para esquentar a água de uma caldeira, que vai gerar vapor, esse vapor vai girar uma turbina, e isso vai gerar energia. Ou pode ser utilizada em bombas atômicas, como foi lá o caso da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eu falei no começo da aula. Por fim, o último fenômeno é a fusão nuclear. A fusão ela é o oposto da fissão nuclear. É quando núcleos pequenos se chocam, formando núcleos maiores, liberando também energia. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem o deutério e aqui o trítio. Deutério e trítio são átomos de hidrogênio. A hora que a gente juntar esses elementos, esses núcleos pequenos, em um núcleo maior, a gente vai ter a formação de um outro elemento e a liberação de energia. Então, aqui, deutério mais trítio, gerando hélio, nêutron e energia. Esse é o princípio que acontece na bomba de hidrogênio, ou, por exemplo, nas reações solares, lá no sistema solar, lá no Sol. Vejam que fusão é o oposto de fissão, e transmutação seria a transformação de um elemento. São os 3 fenômenos. Vocês não precisam ficar decorando, assim, por exemplo, quais sofrem fissão, quais sofrem fusão e tudo mais, e qual que é a reação de fusão, de fusão. Não, você tem que saber reconhecer. Aqui está quebrando o núcleo, aqui está juntando o núcleo, aqui o núcleo está se transformando. Então, isso é transmutação, isso é fusão, isso é fissão. É isso que vocês têm que saber. Além de, como eu falei para vocês, saberem o que é uma partícula alfa, uma partícula beta, uma radiação gama e tempo de meia-vida. Dito isso, esse é o final da aula, que tem a referência que eu utilizei, foi o livro do Tito e Canto. Como eu disse no começo da aula, o Henrique vai dar agora para vocês propriedades coligativas. Aí vocês entram de férias, descansem, tinha esse período para vocês
colocarem as coisas em dia, Netflix aí em dia. E quando vocês voltarem, a equipe de Química vai preparar para vocês aulas de Química Orgânica, um assunto importantíssimo para o Enem. Cai todo ano, então voltem com as energias recarregadas, que a gente se encontra daqui a algumas semaninhas. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.